Boa noite, amados, amadas, sejam bem-vindos ao podcast Deus é Sinós com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini, boa noite, gente, sejam todos bem-vindos. Amém. Glória do Pai. Qual devocional? O filho permanece na família para sempre. Partes 1 e 2. Bora? Pai, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Eis-nos aqui para receber, para conhecer mais de Ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Dá-nos espírito de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste, as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco os que cremos. Nós cremos em Ti, confiamos no Teu amor, queremos mais de Ti, Pai. Como Tua igreja, individualmente também, como parte deste corpo, como cada uma das partes, pedimos, ansiamos por mais. Amém. Tira, Pai, o que o Senhor não plantou, estabelece-nos nas coisas eternas, em Ti, o Eterno. Seja Senhor na nossa vida. Tu, Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, eis-nos aqui, para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, obrigado, porque para sempre permaneceremos em Ti. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não chamemos de impuro aquilo que o Espírito Santo purificou, para a glória do santo nome. Nome sobre todo nome. Senhor Jesus. Amém. Salvação. Vida. Verdadeira vida. Guia-nos em toda a Tua palavra e atrai nossos irmãos e irmãs em Ti, conforme o Teu poder que opera em nós. E que opere cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só de ouvir Tua voz, De sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão. minha dor, meu sofrer, Hoje paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, Senhor Jesus. os meus medos se vão, Minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome É capaz de dar ao homem salvação. é Capaz de dar ao homem salvação. Aleluias. Aleluias. Só o nome de Jesus. Jesus. O nome que está acima de todo nome. Aleluias. Boa noite, boa noite. Repete. É linda. Amém. Boa noite, amados, amadas. Jesus,
Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Salvação, Jesus significa salvação, coisa linda. Seja bem-vindo, boa noite a todos. Cleide, tá aí? Vamos ver. Parece que ainda não chegou. Então vamos começar. Deus abençoe. Amém. Coisa fofa. Boa noite, seja bem-vindo, viu, Antônio? O devocional de hoje é O Filho Permanece na Família para Sempre. Mateus, tá? O texto base é Mateus, capítulo 16, do 24 ao 26, pela NVI, tá bom? Então vamos lá. Mateus 16, 24 ao 26. Isso. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder... Gente, esse texto, né, ele parece um pouco contraditório, né? Parece meio que uma ambiguidade. Mas a gente vai compreender isso aqui melhor, tá bom? Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O Senhor está dizendo que aquele que quer seguir a Ele como guia ou pastor de sua alma para conduzi-lo à salvação eterna, vai ter que negar a própria vontade. Coração. Silmar chegou? Silmar chegou. Oh, coisa Paz e graça, boa. Silmar. Seja bem-vindo, Silmar. Obrigada pelo coração. Quando o Silmar chega, a gente já tem que agradecer no coração, né? Vamos lá. O Senhor está dizendo que aquele que quer seguir a Ele como guia ou pastor de sua alma para conduzi-lo à salvação eterna vai ter que negar a própria vontade, pois a vontade da alma foi corrompida desde a queda do homem Adão. Gente, o receber Jesus como Senhor, não é? É que significa a salvação que veio morar dentro de nós. Ou seja, Jesus vivendo em nós a esperança da glória, né? Cristo em nós a esperança da glória. Amém. Boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite, Silmar. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Veja, a alma, não é? Que precisa trocar de Senhor. É a alma que precisa chamar Jesus, não é? Receber Jesus como Senhor, para que o Senhor Jesus seja seu guia. A alma, ela precisa de um guia. A alma, ela não pode ficar sozinha. Veja, no início ali no Éden, não é? Os únicos que foram feitos puramente almas viventes foi Adão e Eva. Mas veja, se achando sábios, né, eles se tornaram loucos. Por quê? Porque trocaram, não é, a glória de Deus pela dos homens naturais. Ou seja, eles deixaram, veja, Deus os tinha coroado de glória e de honra, não é, feito a alma, a imagem dele, e dado-lhe o domínio sobre toda a criação, para que dominasse sobre todas as coisas, né, que Deus criou. Mas por se achar muito sábio, muito inteligente, acabou dando ouvidos, né, para a palavra da serpente, ao invés, veja, a palavra da serpente, uma criatura, não é? Não importa se foi aquele que é um espírito, né, que entrou ali e tomou a forma daquele réptil, mas ali houve, né, vamos dizer assim, né, um acordo ali entre o animal, e o animal era astuto, não é? E a serpente, o dragão, né, o diabo, o Satanás, muito mais. Então, ali houve, né, vamos dizer assim, um certo acordo para que aquilo tivesse sido possível, e ainda assim, não é, a serpente não deixava de ser um animal que Adão tinha nomeado, que estava debaixo do domínio de Adão. Então, ele poderia,
não é, ter cessado com aquilo e escolhido dar a glória a Deus, não é, que era o Criador dele e de todas as coisas. Mas ele escolheu, não é, justamente o contrário. Isso é a alma. Por quê? Porque a alma, ela não alcança um nível espiritual, gente. Quem estava ali, o sedutor, aquele que seduz todas as nações, seduz as almas, não é? Veja, o espírito, por mais rudimentar que seja em nível, em escala, em hierarquia, não é? É muito superior às almas. Então, as almas são as desavisadas com relação ao mundo espiritual. Então, por isso foi necessário o Salvador, não é? Tomar a forma de homem, não é? Ou seja, vir como uma alma habitando num corpo, não é? Para que ele pudesse pagar o valor do resgate por todas as almas. Esse é o valor do Filho de Deus, esse é o plano de Deus, para que ele pudesse nos dar do Espírito dele, não é? A semente incorruptível, para que nós tivéssemos um lugar na família de Deus verdadeiramente. E como Jesus diz, não é? Você pode ler, Vini, por favor, que o Espírito está trazendo a João, capítulo 10, versículo, acho que 28, que o Senhor fala: todos que o Senhor me der, nenhum, eu não deixarei nenhum, porque o Pai é maior do que todos. Eu dou-lhes a vida eterna, né, e jamais perecerão. Ou seja... Boa noite, Cleide. Cleide, meu amor, seja bem-vinda, coisa fofa. João capítulo 10, versículo 27. O 28 está certo, mas é 27, 28 e 29. 30 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um único Espírito. Eu e o Pai somos um Espírito, né? Como nós já explicamos, né, naquele nosso desenhozinho simples, né? Deus é Espírito, não é? A sua vontade, o seu plano eterno que Ele ocultou nele mesmo de salvação, não é? Ele desejou, ele foi Pai, né? Ele decidiu ser Pai. Para ser pai tem que ter um filho, né? E através desse filho ele criou todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão aqui na terra. Não é? E quando ele diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, né? O Elohim, ali o plural de Deus. Deus não é mais de um, é um único Deus. Deus é Espírito, mas ele é, veja, a totalidade dele, não é? De quem Deus é em toda a sua plenitude, não caberia em nenhum lugar, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por ele ser Espírito, não é? E ser o Criador de todas as coisas. Mas ele pode, não é? Em si mesmo, ele pode criar o que ele quer, não é? Porque ele é o Criador, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, nele mesmo, ele criou a sua estrutura, a sua família, não é? Pai e filho em si mesmo. E no tempo devido, ele mandou o filho dele, não é? Nascido de mulher, para pagar o resgate por todo aquele que crê, né? Dos homens pecadores, né? O justo pelos injustos. Então, continuando. O Senhor está dizendo que aquele que quer seguir a Ele como guia ou pastor de sua alma para conduzi-lo à salvação eterna vai ter que negar a própria vontade, pois a vontade da alma foi corrompida desde a queda do homem Adão. Não é? Ali houve-se o rompimento, né? O muro de inimizade foi erguido, né, entre Deus e os homens através do pecado. Como? Pode prosseguir, pergunta inútil. Ok. Ela quer saber se eu sou seu filho, é pergunta inútil. Pode prosseguir, quando eu falar que é inútil, é que é inútil. Tá bom, tudo bem. Não precisa se preocupar. Foquemos na palavra. É que eu perguntei a ela de volta se a pergunta dela é mais importante do que a palavra. Como você deu ênfase à pergunta dela, trouxe o que não devia trazer. Gente, continuando, tá bom? Enfim, uma vez que ela está atada ao corpo,
cuja matéria, o pó, ou seja, né, o pó é a matéria do corpo, está irremediavelmente afetada ao ponto de até mesmo o próprio sangue ser o grande responsável pela carga e transmitir muitas doenças genéticas. O sangue é a vida da carne e essa vida está comprometida com a morte. Não é? Tanto que quando o Senhor, no dia da redenção, né, quando Ele transformou o nosso corpo, a palavra, né, que diz, né, a morte foi tragada pela vitória. Ou seja, a vida do Espírito, não é, que vai destruir essa matéria, não é, esse corpo preenchido por uma matéria, né, completamente enchido de uma matéria que é corrompida, que é onde está o pecado, como o Senhor Jesus veio, não é, diagnosticar. Ele veio condenar, assim como Ele condenou, não é, Satanás, o chefe, o governante desse mundo, ele já está condenado, não é? Esse é o juízo de Deus. Assim como ele condenou Satanás, ele também condenou o pecado na carne. A Bíblia diz que após Deus fazer manualmente o corpo humano, Ele soprou uma centelha de vida do seu espírito e o homem se tornou alma vivente, conforme está escrito, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em outras palavras, a alma foi feita para viver neste mundo num corpo físico, né? Físico dessa matéria. Veja, essa é a estrutura do ser humano, não é? O seu corpo, ele é formado por carne e a vida da carne é o sangue. Se tirar todo o sangue da carne, a carne morre, não é? Mas devido à queda, essa estrutura foi afetada e a mentalidade da carne, ou seja, né, como diz no grego, a carne, gente, sarkis, é também sinônimo de natureza humana, tá bom? Está deturpada, corrompida, pois nasceu no mundo escrava do pecado. Ou seja, não é, quando Deus fez o homem, era para ele viver aqui nesse mundo. Olha, Efésios, versículo 12. Meu bem, Efésios tem alguns capítulos, não é? 6 capítulos. Qual seria o capítulo do qual você está se referindo ao versículo 12? Qual seria a sua dúvida, Maria? Você pode ler, vindo, por favor, Romanos 7,14? Romanos capítulo 7, versículo 14, versão NVI. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Veja, ele diz, né, fui vendido como escravo ao pecado. Então, essa palavra, não fui vendido, é uma palavra que verdadeiramente denota-se, né, o significado dela é como se fosse uma mercadoria, entende? Veja, ali quando Adão entregou o domínio dele, não é, para Satanás, ele passou de dominador para dominado. Ele passou daquele que seria, né, Deus com D minúsculo aqui nesse mundo para escravo, não é? Daquele que o dominava. E a ferramenta da qual Satanás usou para escravizar os homens é o pecado. Ou seja, as obras do maligno procedem, não é, do pecado. O pecado é a atuação do mal através da nossa carne. É esse ímpeto, não é, essa influência que a carne tem, não é, para conduzir a alma aos desejos malignos. Isso resulta em morte e não pode agradar a Deus, conforme Romanos 8, do 5 ao 8. Você pode ler, Vim, por favor? Diz-me aqui. Versão NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque não tem como agradar dois senhores ao mesmo tempo, não é? Então, por isso que, veja, depois do capítulo 7, né, vem o capítulo 8, e o capítulo 8 é a vida pelo Espírito, a vida no Espírito, a vida daqueles que são guiados pelo Espírito. Então, o apóstolo Paulo, ele está discernindo sobre essas coisas, não é? Se a alma
não é, fica fazendo a sua vontade, ou seja, a vontade, não é, que da sua própria natureza que está corrompida, ela não vai conseguir agradar a Deus, entende? É por isso que a gente precisa conhecer a justiça de Deus, sermos ensinados, não é, acerca dessa justiça, crescer na graça, não é, que foi essa justiça feita em nosso favor, e conhecer cada vez mais Jesus Cristo, para que a gente venha fazer, né, vamos dizer assim, as obras, não é? Que não sejam obras das trevas, obras da carne, mas as obras que Deus já planejou para cada um dos seus filhos, por conta dos frutos, não é? Através dos frutos, fazendo uso dos frutos que o Espírito produz para a nossa alma, não é? Ser saciada verdadeiramente, que é o peso da glória de Deus, não é? O que sacia verdadeiramente o ser humano, a alma humana, é a glória de Deus, que vamos dizer assim, tem valor eterno, né? Verdadeiramente ela sacia, não é como as coisas do mundo. Tudo que é mundano, né? Tudo que faz parte desse mundo, que foi corrompido, não era para ser assim. A inteligência, as emoções, os pensamentos dos homens, né, das almas, deveria ser algo para lhes trazer, não é, edificação, não é? Mas foi corrompido, e tudo que é corrompido, não é, tem seu viés de destruição em si mesmo, não é? Em si mesmo. Então, se com uma mão constrói, com a outra vem e destrói aquilo que construiu. A gente sabe, né, por exemplo, gente, é muito simples da gente entender essas duas naturezas em nós. Por exemplo, nós precisamos, quem é que aqui que nunca passou, né, por um acesso de raiva? Às vezes as pessoas demoram tanto tempo para adquirir um bem, e aí num acesso de raiva ela destrói aquele bem que ela demorou tanto para adquirir. Quantas vezes, né? Quantas pessoas já não passou por isso? Isso é falta de quê? De domínio próprio, é falta de moderação, é falta de equilíbrio, não é? E nenhuma alma possui isso nela mesma, não é? E quando possui isso, já tem outras coisas que a desequilibra, não é? Que a coloca numa situação que é equivalente, né? Quem muitas vezes consegue dominar esse ímpeto, mas tem outras coisas que a dominam. Sempre tem uma escravidão de alguma coisa, não é? Sempre tem algo que arrasta as almas. Não importa quem seja, não importa o seu grau de escolaridade, de conhecimento, o seu grau intelectual, o seu coeficiente intelectual, todos são uma exceção, sem exceção, são escravos do pecado. Uns são mais aparentes e outros, né, conseguem esconder perfeitamente, não é, por um tempo. Mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e aí essa é a necessidade dos frutos do Espírito. É por isso que Jesus disse, toda árvore é conhecida pelos frutos, não é? E os filhos de Deus não é diferente. Então é necessário que a gente cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esses frutos sejam manifestos em nós, para que a nossa alma venha se comportar e ter a conduta pelo caráter de quem ela já é. Não é para ela ser, é demonstrar aquilo que ela já é, não é? Boa noite, Ju, querida. Seja bem-vinda, meu amor. Graças Seja a Deus, muito Juliana. bem-vinda. Então, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Quem está falando isso aqui? É Davi, né? Davi que escreveu o Salmo 51. Inclusive, né, esse salmo é quando ele ali, né, entristecido pelas atitudes dele, por ele ter cobiçado, né, e obtido a mulher de Urias e ainda ter cometido assassinato. Enfim, esse é o estado do ser humano, e por isso Jesus disse que era necessário que tome a sua cruz, pois foi na cruz que ele destruiu o poder do pecado e da morte ao morrer e ressuscitar. Mas vivendo, vive para Deus. Romanos 6,10. Você pode ler, Vini, por favor? Que o ressuscitou para nunca mais morrer. Leu 9 também. Romanos capítulo 6, versículo 9 ao 10, versão NVI. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Olha só, que interessante. Por quê? Porque não está mais nesse corpo do pecado, corpo sujeito a esta morte. Gente, é o pecado que conduz as almas à morte, né? É o pecado que rouba o fôlego de vida e o corpo morre. É o pecado, não é, que é o salário, cujo salário é o quê? A morte. Não é veja,
o exercício constante, não é, do pecado acaba levando o ser humano à morte. Então, se nós aprendermos do Senhor, não é? Veja, quando Jesus ele viveu a vida dele, uma vida inteira, pura e santa, para se entregar por nós, não é? Ele foi o caminho. Ninguém consegue viver da forma como Jesus viveu. Mas, não é? Se nós aprendermos do Senhor, como nos conduzirmos nesse mundo, o poder do Espírito que Ele nos deu, vai nos ajudar nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos, né? Como diz o apóstolo Paulo. Não é? Gálatas 2:20 ele diz, né? Você pode ler, Vini, por favor? Eu gostaria que você lesse pela ARC. Porque a ARC tem um detalhezinho, gente, que as outras versões não têm. A ARC traz como a vida que eu vivo agora, né? Na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé que verdadeiramente agrada a Deus é a fé que vem do Espírito. E a alma obtém através da união com o Espírito, não o contrário. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, versão ARC. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, não é? A obra de Cristo já está feita, não vai retroceder, não é? E agora é rumo à glória, não é? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, vivo-a na fé do Filho. Parece, né, algo assim muito pequeno, não é? Mas se nós prestarmos atenção, uma coisa é viver, né, na fé, não é? Veja, muitas pessoas entendem isso como uma responsabilidade atribuída a si mesmo. Mas ninguém é capaz, gente. Ninguém. Se fosse, não seria necessário Cristo vir. Boa noite, Renato, querido. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, brother. As paz. Então, se fosse possível as almas viverem, né, por conta da sua própria fé, né, não seria necessário a obra de Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós precisamos, a nossa alma não pode viver sozinha, não pode achar, gente, é como um casamento, não é? Como um casamento, verdadeiramente como um casamento. E Deus extrai, não é, do casamento verdadeiramente essa união. Por quê? Porque a união entre o homem e a mulher tem um limite, a morte. O casamento acaba com a morte, não é assim? Mas o casamento com Cristo não acaba, é eterno. É eterno. Aquele que se une, a alma que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem como desfazer. Não tem como a alma voltar a ser. Não tem como a alma voltar a ser alma vivente. Agora será espírito vivificante. Você pode responder, Felipe, por gentileza. Você fala via chat? Então depois eu respondo. Vou terminar aqui primeiro. Versículo 10. De Romanos 6. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Amém. Porque veja, era necessário que o corpo, né, o corpo sujeito ao pecado, que morre, não é, que arrasta para a morte, era necessário que esse corpo fosse destruído. E veja, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou no corpo igual. O corpo dele tinha matéria. Não era, podia ser tocado, mas não era mais a matéria, não é, corrupta, a matéria corrompida, e não podia mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Então, o que é carregar a sua própria cruz, gente? Carregar a sua própria cruz é viver nesse corpo, como se não estivesse nele, não fazendo mais a vontade da carne, entende? Mas olhando para Cristo, para a palavra dele, aprendendo dele. Por quê? Porque esse corpo diante de Deus já está morto. Esse corpo para Deus já está morto. Deus, quando olha para nós, não vê mais nenhum dos filhos dele como antes, escravos do pecado. Nós não somos mais pecadores, não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos justos diante de Deus. Não importa o que as pessoas pensam. Mas a gente ainda peca. Peca sim, porque a gente está no corpo do pecado. Mas conforme a gente for crescendo espiritualmente, a gente vai deixando para trás essas carnalidades. Isso é carnalidade.
A gente vai deixando para trás. Por quê? Porque o Espírito vai dominando, o Espírito vai se propagando, a luz vai se propagando dentro de nós, e tudo que é trevas vai se dissipando. A luz é mais forte do que as trevas. Não tem como coexistir. Entende? Não tem como. Um filho de Deus não retrocede nunca mais. Ele pode não crescer espiritualmente, é diferente, mas nunca mais retrocederá. Ninguém é capaz, como disse, né? Como o Espírito, obrigada, Senhor. Como o Espírito me deu na primeira palavra aqui no início, a João 10, versículo 28, não é? Quem deu a vida eterna é Cristo. Por quê? Porque foi o Pai, gente. Ninguém pode ir a Cristo se não for atraído pelo Pai. Ninguém consegue declarar Jesus como Senhor se não for o Espírito Santo. Já começa por aí. Entende? Então isso é algo que Deus vê, está dentro do teu coração. Você confessa com a boca. Tem gente que fala, não é? Mas fala por uma emoção, fala porque está indo junto no oba-oba e está ali para querendo agradar os outros, mas no coração dela ela não creu de verdade, não houve ali a justiça. A justiça não foi feita diante de Deus. Mas uma vez que a pessoa creu de verdade, a justiça diante de Deus foi feita. E aí Jesus Cristo já soprou o Espírito dele, a semente do reino de Deus já está dentro de você. Ela precisa agora germinar, precisa, né, o caulezinho crescer, não é, brotar, e ali ela começar a produzir, ou seja, o Espírito. O Espírito precisa se propagar para produzir aquilo que é próprio dele. Veja, nós recebemos Cristo, mas em semente, entende? Para que possa crescer dentro de nós, porque Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Carne gera carne e Espírito gera Espírito. Ou seja, cada semente gera de acordo com a sua espécie. A espécie natural vai gerar o que é natural. A espécie espiritual vai gerar espiritual, vai gerar espírito. Não é? Então é sobre isso. Tá bom? Então é necessário. Veja, nós temos as duas naturezas. Nós ainda estamos nessa carne, ainda não estamos nesse corpo. Não é? Então a gente não precisa mortificar essa carne, não é, pelos frutos do Espírito. Pelo poder do Espírito Santo, dando vazão, dando atenção, não é? Dando proeminência às coisas do Senhor, do Espírito, não é? Do que a nossa própria vontade, que é carnal. Nem sempre a gente consegue isso, mas conforme nós conseguirmos, vai ser cada vez mais rumo ao alvo, não é? Olhando sempre para o alvo. Gente, a gente consegue isso a partir do momento que a gente começa a se desvincular do passado. Ao ponto que, veja, ao passo que você vai se desvinculando do teu passado, o passado já não tem mais tanta importância para você, não é? Você não vive mais no passado, você não está mais no passado. Você não é mais a mesma pessoa do passado. Você precisa aceitar que quem recebeu Jesus Cristo, tudo se fez novo, né? As coisas velhas ficaram para trás. Quer isso seja uma realidade para você, quer não, é diante de Deus e ponto. A gente precisa viver pela fé e não pelo que vê. Nem sempre aquilo que a gente está vendo, não é? Vamos dizer assim, é o que a gente já gostaria de estar vendo. Mas a gente não vive pelo que vê. Não vive apenas pelos 5 sentidos, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, não é que vocês não vão precisar mais comer. Vocês vão precisar comer o pão físico, o pão natural, para alimentar o seu corpo físico. Mas agora vocês também precisarão viver pela fé. E para viver pela fé, vocês precisam se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque é através de ouvir a palavra de Cristo, que a fé vem. A fé de Cristo Jesus. E aí gera, não é, conforme a essa sementezinha que já está lá dentro, vai lançando vida e espírito para dentro, não é? E aí vai produzindo seus próprios frutos para alimento da nossa alma. E aí o novo homem, não é, que é resultado dessa união, que será manifestamente conhecido no dia da redenção, este vai se tornando cada vez maior, não é? Cada vez mais crescido. Então, se nós continuarmos, né, continuarmos vivendo como antes de receber Jesus, significa, né, que a gente não está progredindo, não é? Então, o carregar a cruz, gente, é essa vida, não é? Essa vida nesse corpo físico, não é essa vida na carne, a vida que a gente vive. Esse é o carregar a sua cruz. É esse corpo que cada um precisa carregar o seu, não tem jeito. Apesar dele já estar morto, né, diante de Deus, mas na nossa realidade humana, não é? Ele ainda está aqui, nós ainda estamos nele, não é? Então, é por isso que é pela fé, não é pelo que a gente vê, é pela fé.
O temor de Deus, querido, não é o medo de Deus. Mas Eusebeia, adoração. É você viver na fé do Filho de Deus, olhando para Cristo Jesus. Ele é que aperfeiçoa em nós. Porque Ele que é o Espírito. Então, por amor. É diferente. A motivação do Antigo Testamento, não é? Esse temor aí, a reverência por amor e não por medo. Não é por medo. Tá? Esse temor, a palavra do grego, tá? Não é pelo medo, mas por essa reverência, esse respeito, não é? Essa consideração não é mais por medo, é por amor. O amor que Ele mesmo colocou em nosso coração. Exatamente. E não é só apenas o que está descrito aí. Não é isso daí, é um caminho. Isso daí é um dos, não é? É um dos caminhos. Portanto, você está falando, Fábio, com outras palavras, exatamente o que a Sam disse. Veja, na verdade, a santificação é aperfeiçoada no temor de Deus. O temor, a gente sabe já que é a adoração, é a reverência, é o respeito. É a fé, é o amor que Ele nos deu, o amor que Ele mesmo colocou em nossos corações, que Ele mesmo nos supriu. Então, a santificação, ela é aperfeiçoada no crescimento no amor, na fé do Filho de Deus, no crescer na fé, no crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, no crescer naquilo que Ele nos deu. Então, é esse crescimento, é esse aperfeiçoamento. É olhando para Cristo. É olhando para Cristo. Quando você olha para Cristo, você extrai de Cristo tudo aquilo que você precisa, inclusive, não é? A reverência certa, não é? Não é, essa santificação. Gente, santificação é exatamente a tua porção, não é? Que precisa ser, não é? Vamos dizer assim, tornada cada vez mais incomum desse mundo, não é? E mais parecida com Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Espírito. Isso é santificação. Separação. Exatamente, a separação das coisas comuns dessa vida. Então, cada vez que a gente se dedica a olhar para Cristo, a aprender dele, isso substancialmente, ou paralelamente, ou concomitantemente, não é? É crescimento espiritual. É o que nós chamamos, né, de aperfeiçoamento ou santificação gradativa. Ou seja, em outras palavras, são as trevas, né, sendo dissipadas dentro de nós pela luz, crescente cada vez mais dentro de nós. Entende? É o amor crescendo em mim. É o amor crescendo em nós, é a santificação. Exatamente. Gente, conforme Cristo vai se formando em nós, não é, todas essas coisas próprias do Espírito vão estar, porque é isso, exatamente isso. É a ausência disso que faz com que as trevas dominem, e que aí a gente viva pela carne e não pelo Espírito. Entende? É a substituição de uma coisa pela outra. É isso que a gente deve fazer, é substituir, não é, as coisas do Espírito, ou seja, as coisas próprias de Cristo Jesus, não é, menos as coisas da carne. Quanto mais a gente olhar para Cristo, não é, quanto mais a gente extrair de Cristo as suas boas dádivas, não é, mais santos, mais parecidos com Ele nós seremos. Entende? E menos carnalidade, não é, nós vamos manifestar. Por quê? Porque aquela natureza que estiver mais bem alimentada em nós, é ela que vai estar dando fruto. Essa é a corrida da fé. Crescer. Exato, de isso glória, está glória. Exato. Isso aí. Isso aí. É porque o apóstolo Paulo, ele falava, né, de forma, vamos dizer assim, usava palavras diferentes para falar as mesmas coisas. Por quê? Porque cada pessoa, gente, entende, tem uma forma de entender as coisas, né? Às vezes a gente precisa dar uma volta. Eu entendo isso, por exemplo, que às vezes eu preciso ensinar alguma coisa para o meu filho, e ele tem uma maneira peculiar de entender as coisas, e o Vini tem outra maneira de entender. Então, às vezes, da forma que eu explico para o Vini, eu não consigo, meu filho não entende. Então, o Espírito Santo precisa me dar uma outra ilustração de algo que está falando a mesma coisa, só que numa carta diferente do apóstolo Paulo, para falar da mesma coisa. Mas nós estamos falando da mesma coisa, só que de forma diferente, entendeu? Então,
Ele não fala coisas diferentes nas cartas dele. Ele ensina as mesmas coisas, como diz o apóstolo Pedro. Mas ele explica, não é, por palavras diferentes, para que pessoas diferentes consigam compreender as mesmas coisas. Entende? O Espírito Santo operando nele, como ele disse, poderosamente, multiforme sabedoria de Deus. Então, continuamos. Então, essa é a cruz que nós temos que carregar. Esse morto, não é? Vamos dizer assim, esse morto, esse crucificado, é a carne, gente, é a carne. Não é? Esse corpo, ele é formado pela carne. Não é? Então, é essa cruz que a gente precisa, não é, carregar todos os dias da nossa vida até o dia da redenção. Olha aí, mais uma forma de sabedoria, pelo que o Silmar está falando, o Espírito Santo trabalhando com o que ele tem. Uma árvore tem vários frutos, mas nem todos têm o mesmo doce. Exatamente. É só vocês perseverarem que os todos vão cair. Ele estava dizendo que era necessário aceitar o seu perfeito sacrifício e ter em mente a boa consciência de que a forma de crer, pensar, falar e agir tinham que mudar, uma vez que é necessário que a alma esteja habitando o corpo físico para a sua existência nesse mundo. Ou seja, em outras palavras, né? Não tem como a gente se desvencilhar desse corpo, porque a gente precisa dele para viver aqui no mundo, não é? E ele está corrompido por causa da carne. A carne é onde habita o pecado. É por isso, gente, que o livre-arbítrio não opera mais em nós de forma livre. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse que eu acabo fazendo. Nem sempre a gente consegue fazer a vontade de Deus, não é? E quanto menos crescido essa luta é, maior ainda, não é? Mais difícil ainda, só cada um sabe, não é, das suas lutas pessoais, não é, que tem cada um no seu dia a dia, não é, lutas internas, lutas externas. E quanto mais infantil a gente é no espírito, mais espiritualmente falando, mais forte essas coisas parece que nos sobrevêm. Então não vamos ser hipócritas, não é? A partir do momento que a gente vive nesse corpo, a alma vive nesse corpo, então, não é, se o corpo está impregnado da carne que é pecaminosa, então a gente vai ter, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 5,17, você pode ler, Vini, por favor? Gálatas 5,17. Eu gostaria que você lesse pela YouVersion, para que você fizesse uma comparação de versão, para que as pessoas consigam compreender melhor. Então, meu filho, deixa para depois a gente... Oi, Fábio, que alegria te ver por aqui, meu irmão. É muito bom, viu? Ver você aqui conosco. Gálatas capítulo 5, versículo 17, versão NVI. Pois a carne deseja o que... Olha só, gente, só um momento, por favor, vem. É sério, de coração. É muito bom ver você. Eu lembro que a primeira vez, né, quando você entrou na nossa live, não é? Que você se interessou pelo ministério do Espírito, né? E que bom que o Espírito Santo, né, trouxe você, né, mais uma vez aqui. Você foi uma das primeiras pessoas ali, né? Isso é importante, mas isso é muito importante que a gente vê que apesar de algumas coisas que a gente discorda, não é, o próprio Cristo, não é, o próprio Deus esclarece, não é, para nós, e nós não sabemos tudo, né? O Espírito Santo, ele dá em partes, né, para que o corpo tenha a completude. Isso é muito bom, não é? E isso é bom de ver, porque não existe o orgulho, não é, quando a gente como diz a palavra, né? O orgulho precede a queda, né? Mas a humildade precede a honra. Então, que nós possamos ser honrados, não é? Porque veja, aquele que a si mesmo, né, se humilha, o Senhor exalta. Agora, aquele que se exalta, não é? Então, enfim, né, ele tem que se manter de pé por si próprio, né? Graças a Deus pela comunhão dos santos, né? Pela nossa interação. Ó, vamos lá, gente. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas 17. Ele vai ler aqui pelas muitas versões, para que vocês possam compreender essa diferenciação de palavras, tá bom? No grego, né, tem cada palavra tem muitos sinônimos na nossa língua, e é necessário a gente fazer essa correlação para que vocês consigam compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo acerca do tal livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio para o ser humano. O ser humano perdeu ali no Éden. No Éden ele perdeu o livre-arbítrio. Ali, ali foi o ponto que a alma
não tinha espírito dentro dela. Ela verdadeiramente estava na sua casa, não é? Ela dominava a sua casa. Ou seja, a alma vivente, não é? A sua casinha ali no seu corpinho. Só ela no seu corpinho. O mal falava de fora, assim como o bem também. Deus é o bem, Deus é o bom. Não é? Falava de fora. Mas a partir do momento que entrou, acabou. Perdeu seu livre-arbítrio. É tanto que hoje, né, até nós que estamos em Cristo Jesus, embora nós possamos ter, né, esse livre-arbítrio em nós, quando nós estivermos livres desse corpo, nós agora não temos. Por quê? Como o apóstolo Paulo diz, não temos mais a liberdade de fazer o que a gente quer, porque existe a luta das duas naturezas em nós. Agora imagina aqueles que ainda são escravos do pecado, ainda são dominados pelo espírito das trevas. Esses podem falar em livre-arbítrio? Muito menos, não é verdade? Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala, tá bom? Com relação a um livre... Gente, vejam, ele não está falando aqui de livre-arbítrio, mas, em suma, é sobre livre-arbítrio que ele está falando. Ele não está usando a palavra livre-arbítrio, tá bom? A gente precisa compreender, tá? Mas ele está falando sobre isso. Ué, você quer colocar a mão no fogo e não quer se queimar? Boa noite, Leca. Isso não é livre-arbítrio. Isso é querer ir contra... Nunca teve livre-arbítrio, querida. No início, não tinha pecado. Não, mas ela tá falando de modo que, mesmo ali, não, se eles tivessem teve pecado, ali eles poderiam comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e não serem condenados nunca, jamais. Ué, quer fazer as coisas sem você? Querida, exatamente. Você pode escolher, não é? Veja, colocar a mão no fogo, isso é um exemplo, tá, gente? De tolice, não é? A escolha da tolice. Veja, a árvore da vida estava ali também. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas estavam no meio do jardim. Para ter escolha tem que ter duas, pelo menos, não é verdade? Não existe escolha se não tiver duas opções. Tem que ter o mínimo dos plurais, não é que é dois. E estava lá, o mínimo dos plurais estava presente ali. Ora, se eles tivessem escolhido o bem, não, a vida, eles não teriam, não é? Incorrido nisso. Agora veja, você pode escolher não colocar a mão no fogo, mas a partir do momento que você colocar a mão no fogo, você não vai mais poder escolher, não é? Não ser queimada, não é? Não ter sua mãozinha queimada. Gente, por favor, né? Ora, cada causa, a própria física, não é? Sabe explicar isso de forma tão simples, vocês não conseguem entender uma coisa que é tão simples. Cada causa gera uma consequência. Você quer colocar a mão no fogo e não quer se queimar? É claro que condiz com o contexto, minha querida. É claro que condiz com o contexto. Você é que não sabe contextualizar. E ainda usa nunca. Não é só quem pode usar nunca, e sempre é Deus. Não é o nosso entendimento, a gente está falando do que está escrito. É o que está escrito. Falando de palavras espirituais para quem são espirituais. Você não compreende? Não, e ela ainda usa palavras, né, tão... absolutas para algo que até humanamente falando é claro. Se joga de um penhasco. O que acontece com o seu corpo quando chega lá embaixo? Ah, não queria que meu corpo fosse destruído. Você jogou por quê? Gente... Vamos lá, gente, vamos continuar, porque quem tem ouvidos ouça, não é? Quem não quer vai continuar na sua ignorância, e isso é uma escolha também, tá bom? Oi, Aninha, meu amor, seja bem-vindo. Olá, Aninha, e a Hércio, paz e graça. E a Hércio também. Oi, e a Hércio, né? É. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, versões. Versões. Iranice, a fé vem por ouvir falar. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você tem fome e sede de conhecer acerca do Senhor Jesus, você é bem-vinda. E mesmo que não, você também é bem-vinda. No entanto, se você não tiver moderação para controlar-se e ouvir, a fé não virá. E também vai atrapalhar os demais de estar conseguindo ter atenção para ouvir. Então eu vou estar te silenciando caso você insista em um debate por conhecimento que não temos interesse. Ela não nasceu do alto. Ela não é filha de Deus. Ela é uma pessoa... meramente um ser humano tentando entender palavras espirituais. Não vai conseguir. Eu sinto muito te dizer isso. Ou você, não é, reconhece que Jesus é o Filho de Deus que veio pagar o resgate pela tua vida, não é? Ou você não vai compreender as palavras de vida eterna, por mais que você se esforce. E é por isso que você vive em busca de algo que você não vai compreender. Só quem consegue discernir o espiritual é quem é espiritual. Se não tem o Espírito de Cristo, você não vai compreender. Então não adianta você contender. Nós não estamos aqui para contender conhecimento com ninguém. Tá bom, querida? Se você quiser receber Jesus, você é muito bem-vinda.
Tá bom? Como ele disse, se você não quiser, você também é bem-vinda, não é? Veja, a sua liberdade de ir e vir, tá bom? E isso a Constituição garante, tá? Então, fique à vontade. Só, por gentileza, não atrapalhe os demais. Não é que a sua infelicidade não seja propagada, tá bom? Guarde ela para você mesmo. Ou você pode receber a verdadeira felicidade que procede do Espírito. Aí também é uma questão de escolha, tá bom? Ela disse que tem liberdade de expressão. É a mesma argumentação, tem liberdade de expressão. Tá, você se expressa, sua expressão vai ter uma consequência, qual você escolhe. Entendeu? Ainda é uma questão de escolha. Yeah. Enfim, ela foi silenciada para que possa ouvir, caso queira. Imagina, as pessoas têm liberdade de expressão. Vou chegar xingando todo mundo. Eita, gente. Uau. Então, a liberdade de expressão, ela também é restrita. Não é? Ela tem os seus limites. Imagina. Direitos e deveres. Não é verdade? Se você sai do seu quadradinho, você já adentrou no direito dos outros. Aí você vai ter que ser o quê? As pessoas se acham tão absolutas, não é? Gente, ser humano não é absoluto. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não é absoluto. Não existe absolutismo para o ser humano. Sempre vai haver uma relatividade a alguma coisa. Não é? Existe a sua liberdade de expressão, não é? Relativa, não é? À tua consciência dos teus direitos e deveres. Todo cidadão, não é? Ele é passível, né? Ele está ali debaixo de direitos e deveres. Não tem só direito, não. Não é? Aquele que quer usar os seus direitos tem que estar ciente dos seus deveres também, porque eles estão acompanhados, não é? Lado a lado. Tá bom? Enfim. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, versões. NVI. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, eles estão em conflito, a carne em conflito com o espírito, não é? Veja, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não é assim? Quando se faz a vontade de Deus, acaba aborrecendo a carne. Não é assim? A gente não fica meio contrariado? A menos que a nossa alma já esteja bastante metanoiada, não é? A gente vai continuar contrariado. Por quê? Porque a gente ainda é criança, espiritualmente falando. E a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Igual essa pessoa humana que veio aqui, não é? Falando em caixa alta ainda, ou seja, estava gritando. Ela estava, se fosse, né, audível, ela estaria gritando para impor, não é, a forma dela pensar. E nós já falamos sobre isso aqui, nós já tratamos sobre isso. Na verdade, as almas têm o direito de pensar diferente, porque Deus fez assim. Cada alma é diferente uma da outra. Mas no reino espiritual, no reino de Deus, só existe um espírito e uma forma de pensar. E quem, né, instituiu isso daí foi Deus, não fomos nós. Está escrito. Não é? Então, no reino de Deus não tem várias formas de pensar acerca de Deus, é só uma. Isso é carne, acabou de passar aí em... Eu não sei o que é revada, mas... A versão OL. Porque a nossa natureza humana é oposta à vida do espírito e vice-versa. Olha só, a nossa natureza humana, ou seja, a carne, não é como o Silmar falou, natureza humana é sinônimo de carne, é oposta à nossa natureza espiritual. Olha só, são inimigos, gente. E veja que ele não está falando coisa diferente. Em Romanos 8, ele está falando a mesma coisa. Não é? O Vini leu. Não foi a mesma coisa que você leu em Romanos 8, do 5 ao 8? É a mesma coisa. Aquele que segue a sua mentalidade humana não pode agradar a Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Entende que ele está falando de formas diferentes, mas está falando a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa, veja. O espírito opõe-se à natureza pecaminosa. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra e, por isso, não fazemos o que gostaríamos. Olha, estão a lutar. Ou seja, não é o português de Portugal. Veja, estão a lutar. Né? Essa é as duas naturezas, gente, em conflito em nós. Versão ARC. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só, isso é livre-arbítrio? Quem é que tem o livre-arbítrio, gente? Vamos lá. Quem é que consegue exercer o livre-arbítrio? É uma pessoa, não é? Que já está... Veja, ela pode ver o exercício constante
não é? Da justiça de Deus, é que faz você exercer o teu livre-arbítrio. Por quê? Porque você vai ver o bem, você vai ver o mal. E aí você vai poder escolher entre o bem e o mal, pelo poder que atua em nós. Agora veja, isso é para qualquer um? Não, vamos ser realistas. A gente não pode ser hipócrita. Na verdade, vamos viver, não é, de acordo com aquilo que a gente já alcançou. E isso não é, gente, nós não somos robôs. Nós não somos inteligências artificiais que são programadas. Não. Nós somos, cada um de nós, somos riquezas individuais. Temos em nós, somos seres complexos, muito complexos, que têm peculiaridades que são próprias para cada um. E Deus fez que fosse assim, não é? Deus fez com que fôssemos assim. Nós somos criaturas de Deus, não é? Amém. Palavras de fé. Aleluia. Elohim. Amém. Elohim. Yeah. Nós estamos falando sobre isso hoje no café da manhã. Yeah. Amém. Oh, papai, lindo. Glória. Jesus, silêncio, tá? VFL. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Olha só. Vamos lá, outra coisa, não é? Veja, Deus já não sabia. Olha o que ele diz, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não existe pecado em nós? Existe. O pecado está na carne e já foi condenado por Cristo Jesus. Ora, se não fosse necessário que o sangue dele nos purifique continuamente, então, não é? É que o apóstolo João fala. Se nós dissemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Por quê, gente? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Purifica, presente, contínuo. Significa que ele precisa estar constantemente nos purificando. Porque tem pecado na nossa carne. Então, uma hora ou outra a gente vai pecar de acordo com a nossa altura espiritual, nossa mentalidade espiritual. Quanto mais a mente de Cristo estiver formada em nós, quanto mais estiver formada em nós, menos a gente vai pecar. Mas não faz a gente pecadores. Entende? Mas também, né, quanto mais criança espiritual nós formos, menos do livre-arbítrio nós vamos ter. Por quê? Porque a gente ainda vai estar mais na carne do que no espírito. Entende? A nossa mentalidade, porque a mente de Cristo ainda não foi completamente formada em nós, não é? Não, palavra de fé. Há uma só igreja e ela é espiritual. Deus é espírito. A igreja é espírito. Veja, a igreja não somos. Não é eu particularmente, não é a Sam particularmente, não é o Isaac particularmente, não é você, nem Silmar, nem ninguém, nem Clay, enfim, nem ninguém particularmente. Mas é um corpo. Somos todos membros deste corpo. E quando crescemos em amor, que é o vínculo perfeito que nos une, que é o que Ele nos deu, o amor que derramou em nossos corações, que é o Espírito, que é a natureza do Espírito, Ele perfeitamente nos une, em tempo apropriado, porque veja, devido à carnalidade, as reuniões em locais físicos, que se tem, alguns chamam isso de igreja, para ser aquele local físico, inclusive restringe, falando que não pode uma reunião em espírito, em verdade, virtualmente ou fora daquele local ali. Isso não é verdade, segundo o que está escrito, porque Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4:24. Onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade, não libertinagem. Então veja, a igreja é espírito. A nossa reunião, como um corpo, é a igreja. Seja aqui virtualmente, seja num templo físico, mas não porque é o seu celular, esta live aqui, é aquele templo, é o monte, é o que for. Não, é espírito, porque Ele nos deu do seu espírito. E essa reunião, a comunhão, o corpo de Cristo, espírito, é a igreja. Entendeu? A separação disso que tu acabou de trazer com o que está escrito. Nós somos membros. E eu te repreendo em nome de Jesus e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você veio aqui por um caminho, por 7 retorne, mas essa alma aí há de receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, sim, palavras de fé, a igreja é a noiva de Cristo.
Veja, o apóstolo Paulo fala que nós somos membros. Você conhece as cartas do apóstolo Paulo, Palavras de Fé? 1 Coríntios 12, vai lá e lê a 1 Coríntios 12 inteiro. Ele está falando sobre isso. Apesar do corpo ser um só, mas tem muitos membros. Esses membros somos nós. Nós somos, não é? É como se fôssemos células, não é? Que compõem o mesmo corpo. Esse corpo integralmente é a noiva de Cristo. O corpo de Cristo é a noiva dele. Entende? E esse é vamos dizer assim, o corpo espiritual de Cristo, formado por muitos membros que somos nós. É agressivo, né, Silmar? Mas glória a Deus, não é? Glória a Deus, porque cada vez que se levanta essas coisas, não é, significa que o Espírito da glória, não é, repousa sobre nós, sobre todos nós. Então, esses levantes são necessários, não é, para mostrar aí as divergências, né, do reino espiritual. E olha, posso? Sim. 1 Coríntios 12 tem 3 versículos que deixam isso claro e resumem o que o capítulo todo trará. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, o corpo é uma unidade, ou seja, o mesmo Espírito, embora tenha muitos membros, nós, cada um dos que declaram Jesus como Senhor e Salvador, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, o corpo de Cristo espiritual. Assim também com respeito a Cristo. Ele está dando exemplo aqui de um corpo físico e trazendo para Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, corpo de Cristo, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Espírito Santo, Espírito da verdade. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Vê? A igreja não é o individual, mas a reunião. O individual, sim, você é parte, cada um de nós somos partes do corpo, do mesmo corpo, mas é a reunião. Enfim, prosseguindo, você vai ter mais partes acerca disso, mas esse aqui traz um resumo do que tem no capítulo e que adentra mais a fundo. Caso tu queira, fique à vontade para ir mais a fundo. Santo vai trazer algo também? Colossenses 1,18, palavra de fé, diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Efésios também, não é? Efésios 2 também fala sobre isso, não é? Jesus é a cabeça do corpo e nós somos os membros. Agora, a coletividade dos membros forma-se a igreja, tá bom? Que é o corpo de Cristo, como diz aqui, ó, tá vendo? Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Jesus Cristo, tá bom? Então, gente, só são sinônimos, tá bom? São várias formas. O apóstolo Pedro já diz que somos pedras vivas, não é? Que estamos sendo colocados, né, edificados para o santuário de Deus, no qual Deus habitará, né, em espírito. Entende? Se tiver 2 ou mais reunidos, não 1 ou 2, mas 2 ou mais. Sim, 2 ou mais é a legalidade, que está determinado desde Deuteronômio, tá bom? É o ajuntamento, é o acordo. Não é o que for acordado aqui na terra será acordado nos céus, porque haja um acordo. O apóstolo Paulo fala, não é? 1 Coríntios 13 também, ele fala sobre isso. 2 Coríntios 13, ele fala sobre isso. Né? Ele está citando o quê? Ele está citando Deuteronômio. Isso foi instituído por Deus desde Deuteronômio. Né? 2 Coríntios 13, 1. Versículo 1. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, para testemunharmos daquilo que Cristo fez em nós, é preciso estarmos em comunhão. É por isso que Hebreus, não é? Capítulo 12, se eu não me engano, versículo 25, fala sobre esse ajuntamento. Não deixarmos de nos ajuntarmos, ou seja, né, de estarmos pelo menos ali 2 reunidos, né, como igreja.
não é? Para que nós possamos nos edificarmos mutuamente, para que a gente não seja aplacado, gente, pelo mal. Não é? Porque é muito mais fácil destruir um sozinho, não é? Como diz a palavra, né? O Antigo Testamento fala, né? Melhor sermos dois do que ser um. Porque se houver dois, pelo menos se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas se a pessoa estiver sozinha, quem que vai ajudar? Não é? Embora eu saiba que por experiência própria, né, que durante bom tempo da minha vida, enquanto o Senhor me limpava, me curava e me edificava, eu fui deixada sozinha. Mas eu não estava sozinha. O Senhor estava em mim. Não é? E Ele me deu crescimento, Ele me ajudou. Não é? E muitas das lutas que nós passamos como filhos de Deus, nós não passamos sozinhos. Mas nós estamos sozinhos? Não. O Senhor está em nós e Ele nos ajuda. Então Ele quer que nós entendamos, não é? Que é necessário que nós vivamos em comunhão, não é? Os filhos de Deus precisam viver em comunhão uns com os outros. Mas quando estiverem sozinhos, nunca, não é? Jamais Ele vai nos deixar nem nos abandonar. Ele estará conosco, forjando o nosso caráter, não é? Para que quer sozinhos ou quer acompanhados, nós estejamos na sua presença, porque nós pertencemos a Ele. Tá bom? Uma vez Ele habitando em nós Ele estará para todo sempre. Amém. Tá bom? Então é isso que Ele nos recomenda, para que nós não sejamos apanhados, não é? Ou devorados, não é? Pelos espíritos que são mais fortes do que as almas. Hebreus 10, 25. 10, 25, perdão, gente, não é 12, 25. Eu cismo que é 12, 25 até hoje na minha vida. É 10, 25. Pode sim, Silmar, querido. Pode fazer a pergunta. Suas perguntas são edificadoras. Terminou não, né? Você fez a VFL, vamos lá. Ainda não acabei, inclusive. Vamos lá. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Essas duas, Gálatas capítulo 5, versículo 17, versões. Estamos agora na VFL. Estas duas coisas são opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Por isso a gente não pode fazer tudo o que gostaríamos de fazer, gente. Por quê? Porque a gente vive nesse corpo da carne do pecado, não é? E dentro dessa estrutura tricotômica, né? Como o povo fala hoje, essa palavra pomposa, tricotômica, não é? Existe ali uma alma, não é? Habitando no corpo. Existe essa alma, não está mais sozinha, vivendo ali nesse corpo. Ela está em união com o Espírito, que é Cristo Jesus. Agora veja, a carne não está no corpo, não é? E aí esses impulsos acabam guerreando contra a nossa alma em processo de regeneração. Se eu não me engano, 1 Pedro 2,11, você pode ler, Vini, por favor? Primeiro a Pedro, amados, insisto em que como estrangeiros peregrinos no mundo. Yes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, versão NVI. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que... Abstenham-se. Esse é o verdadeiro jejum. É a verdadeira abstinência. Abstenham-se de quê? Dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Desejos carnais que guerreiam contra a alma. A alma em processo de regeneração. A alma que está sendo metanoiada. Mas os desejos ficam ali, agarrados, não é? O pecado que se agarra em nós. Por causa da carne, gente. Qual é a alma que existe sem corpo nesse mundo? Vamos combinar, não é? Você acha que Deus já não sabia disso? Por que será que era necessário Cristo vir e pagar o preço do resgate por nós? É porque é só um dia que a gente vai viver nesse corpo? Ou é toda a existência nesse mundo aqui? Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o novo homem, não é o homem que procede dele, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem que não tem Jesus Cristo vive de qualquer jeito. Enfim, qual era a pergunta de Silmar? Ele ainda não fez, não. Tá. Então vamos lá. Quer continuar? NBV. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Não é assim? Não é assim? Não é exatamente o oposto? E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Ora, não é assim? Agora,
Quem é que vai levar melhor nessa luta, nessa disputa? É quem tiver mais forte dentro de nós. Aquele a quem nós estivermos dando mais atenção, mais cuidado, é que vai vencer. Olha, Deus é todo poderoso, o Espírito Santo é todo poderoso, mas ele não invade, não sacode, não domina, não é? Não pega a gente pela garganta e você vai fazer a minha vontade. Não, ele é um auxiliador, não é? Entende? É um acordo, gente. Acordo, não é? Requer a anuência das duas partes. O Senhor não obriga ninguém a nada, embora ele possa. Ele é um que pode e não faz. Não é? É igual aquele caso ali da mulher que foi pego em adultério. O único que podia tacar pedra nela não fez. Aqueles outros não podiam. Não é verdade? Ele não fez. A pergunta gostaria de saber... Um pouco mais sobre acerca das 10 virgens. Acho que a gente tem Tem um devocional. Temos um devocional sobre isso, Silmar. Depois o Vini pode mandar para você ali no privado, tá bom? As 10 virgens, em resumo, né, são a questão de os 10 porque o Antigo Testamento, não é? Deus veio para os judeus, né, do seu povo, ele está mostrando, usando figuras do povo dele para extrair as coisas espirituais, para mostrar a igreja. A igreja é formada tanto de judeus quanto gentios, mas eles traz 5. 5 é o número da graça, não é exatamente a metade de 10. E essas 5 eram prudentes. Todas eram virgens. O que é virgem? Ser pura, tá? De forma humana. O Senhor usa verdades relativas a esse mundo para explicar verdades espirituais. Então, isso é uma ilustração para que nós possamos perceber aquilo que ele está falando. Bom, senão nós não perceberíamos, não compreenderíamos as coisas espirituais. Quando Jesus veio, ninguém era nascido do alto, porque nasceram do alto através da morte e ressurreição dele. Não é verdade? Então era necessário que ele falasse dessa forma para que essas pessoas pudessem compreender e ainda as outras que ainda estão no mundo pudessem compreender também. E nós, muitas vezes, né, depois de nascer de novo, ainda não compreendíamos, não é verdade? Porque faltava o entendimento do Espírito, faltava a mente de Cristo, não é dilatada em nós, né? Consciência da mente de Cristo, da obra de Cristo, para que a gente possa compreender as palavras de Cristo, não é? Então veja, virgem que significa pureza, significa exatamente essa santidade, separação das coisas do mundo. 10 eram da mesma tipo, do mesmo tipo, todos eram virgens, não é? Todos estavam ali dentro da mesma categoria, vamos dizer assim, debaixo das mesmas coisas, não é? Das mesmas diretrizes. Vamos dizer que estavam todas, né, pertencentes ali ao mesmo curral, não é? A mesma coisa. Todas eram virgens, mas 5 eram prudentes e 5 delas não eram tolas. Por quê? Porque se confiavam, não é, na sua própria forma de pensar. E não deram muita importância, né, à sua caminhada. Não é? O que o Senhor está querendo ilustrar com isso? Que aquelas que não tiverem um azeite, não é? Ou seja, não tiverem recebido o Espírito Santo, esse pavio fumegante vai se apagar. Essa vida biológica vai se apagar. Que ele diz, né? Todas elas dormiram, morreram no corpo. O corpo morreu. Não é? E aí veio o seu noivo. Só quem entrou para o descanso com o noivo, aquelas que tinham azeite, não é? As que não tinham, não puderam entrar. Ficaram batendo, Senhor, Senhor, abre a porta. Não conheço vocês. Nunca os conheci. Em grosso modo, o Senhor estava dizendo, olha, só quem vai entrar com o noivo é aquele que tem o meu Espírito. Quem não tem, eu não conheço. É estranho. Então vai para o lugar, para as trevas exteriores. Tá bom? A grosso modo é isso, tá bom? Assim, um resumo, porque tem bastante figuras, não é? Da cultura judaica, porque o Senhor queria, e Ele ainda quer, resgatar, não é? Quantos forem necessários, tá bom? Quantos Ele puder resgatar, Ele vai resgatar. É a dureza do coração dos homens que impedem, não é, que eles sejam salvos. Mas a salvação é para todos, tá bom, Senhor? Amém. Espero que você tenha conseguido entender. A virgem, tá? Ele usa essa palavra virgem exatamente para mostrar, tá? Essa separação, tá bom? São pessoas que estão separadas, são pessoas que dão, né, ouvido, pelo menos religiosamente falando, tá bom? Ou seja, as pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, né? Trazendo para os nossos dias, pessoas que estão dentro da igreja, todas elas não estão dentro da igreja?
não é? Você olha e vocês são iguais. Humanamente falando é igual. Mas só Deus sabe o que está ali dentro. Na verdade, só Deus conhece o coração. Aqueles que verdadeiramente foram salvos e os que não foram, não é? Estão ali porque estão curtindo, né, a vibe. Mas não entregaram a sua vida verdadeiramente ao senhorio do Senhor Jesus. Exatamente, apesar disso, é igual o povo que dirige hoje, né? Tem um alerta, peraí, deixa eu ligar aqui, em qualquer circunstância, né? Pronto, tá, ligou o alerta, bem. Tá tudo não, bem. Não, tá, meu carro funciona assim mesmo. Ai, meu Deus, muito bom. É tipo isso. Mas vamos lá. Que bom que você compreendeu. Tem mais alguma pergunta? Eu não sei, que eu não estou conseguindo acompanhar o chat, né? A palavra de fé disse: o pecado sempre nos cerca para quando nós fraquejar ele atacar. Quem falou isso? Palavras de fé. Sim. Tá na carne, palavras de fé. Você tá sempre cercado, desde que você nasceu. O pecado tá na carne, tá? O pecado tá na carne. O Senhor Jesus é que nos cerca. Veja, gente, essa unção, tá, do Espírito que nós recebemos, a palavra no grego é como se fosse verdadeiramente uma cerca. Tenta passar por essa cerca. É por isso que o apóstolo João diz, né? Aquele que nasceu de novo, o maligno não toca na alma. Não pode tocar na alma. No corpo ele pode, mas na alma não, porque já está em união com o Espírito. 1 Coríntios 6:17, o apóstolo Paulo diz, né? Aquele que se une, ou a pessoa que se une ao Senhor, é um Espírito com ele. Já é. Não tem como ninguém arrebatá-la das suas mãos, porque quem deu foi o Pai, e ninguém é maior do que o Pai. Não é verdade? Então, mais uma vez a palavra que o Espírito Santo me deu, né? João 10:28, para mim, na minha opinião, essa é a base da salvação, irrefutável. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem foi salvo de verdade? Deus conhece os seus, tá bom, gente? Ninguém, absolutamente ninguém conhece os seus, a não ser o próprio Deus. Concordo. Então, continuou? Já terminou? Continuar. E as coisas... versão NBV, Gálatas 5:17, continuando. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente opostos dos nossos desejos naturais. As coisas boas, quando o Espírito está forte em nós, quando ele está dominando. Quando a gente é crescido... Gente, eu estou aqui parafraseando e dando sinônimos para vocês compreenderem, tá bom? Assim como o Senhor tem me ensinado. Por muitas formas de compreender, para nossa mente poder ser dilatada verdadeiramente no conhecimento, não é, do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa justiça que ele fez em nosso favor. O que ele está falando ali? A NBV, o que o tradutor, né, chegou com o significado das palavras? Ele está dizendo, preste aqui por favor, filho. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, por natureza humana. Não é nós, esse nós que está falando é a alma, tá bom? Nossa alma, vamos parafrasear isso aqui? Vamos falar da forma como o apóstolo Paulo nos ensina, né, discernindo a natureza, a estrutura humana. Porque nossa alma, pela própria natureza, a alma não foi feita para habitar no corpo? Não foi assim que o primeiro homem foi feito? Então, essa é a natureza humana. Gostamos de fazer as coisas ruins. São ruins agora por quê? Porque foi deturpado, foi corrompido, não é? O pecado entrou e o pecado maculou a carne e ela está irremediavelmente corrompida, tanto que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Por quê? Porque o Espírito é santo, não é? O Espírito é santo. Então é contrário àquilo que nós vivíamos antes no mundo, achando que estava tudo bem. Agora não está mais tudo bem para a gente. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo. E que, né, age em nós, né, se entristece quando nós fazemos alguma coisa que é contrário à vontade de Deus, que vai trazer consequências ruins para nós. Não é porque ele é birrento, é porque vai trazer coisas ruins para nós. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, ou seja, quando ele tem proeminência em nós, quando a luz dele já está mais forte em nós, não é? Quando a nossa alma está mais sujeita ao Senhor, quando a metanoia já está mais propagada dentro dela, entende? Quando a mente... Gente, eu estou dando sinônimos, tá bom?
Quando a mente de Cristo já está mais formada em nós, não é? Quando a justiça de Deus já está sendo mais alcançada dentro de nós, nós já compreendemos mais, sabemos discernir mais entre uma coisa e outra. Quando seguimos mais o Espírito, menos os nossos desejos, né, carnais. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Então, os desejos naturais são naturalmente contrários aos desejos espirituais. Porque o mundo jaz no maligno. Exatamente. Estas duas forças dentro de nós, a força do pecado e a força de Cristo Jesus, a força do Espírito que Ele nos deu, não é? Dentro de nós, não está fora, está dentro. A carne, veja gente, a alma está enlaçada pelo Espírito. Mas a alma precisa do corpo para essa existência. E o corpo está cheio de carne, não é assim? O corpo não é preenchido pela carne. A matéria do nosso corpo não é a carne. E é na carne que habita o pecado. Então, é impossível nós vivermos nesse mundo e não pecarmos. É impossível. Impossível. Não tem como. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. É por isso que João, o apóstolo do amor, diz, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. E é por isso que o sangue de Jesus nos purifica, presente, contínuo, de todo o pecado. Senão não precisaria. Olha, era só aquele momento e pronto. É isso que a gente não entende, gente. A cruz de Cristo está fora do tempo. A obra de Cristo não é uma vez, é constante. O que tem que mudar é a nossa consciência. É a nossa consciência que precisa mudar. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nos parecemos com Ele, porque o poder dele opera presente em nós, tanto para o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente. Agora vê, se eu só me alimento uma vez por semana, espiritualmente falando, ainda é ralo, vai haver quem é que vai vencer? É por isso que crente está carnal, não é? Porque foi ensinado errado. Está na hora de mudar, né, a nossa forma de pensar. Metanoia. Lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E aí, quem é que vocês querem que domine? A carne ou o espírito? E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Como diz o apóstolo Paulo, não é constantemente eu me sinto, não é em luta interna e lutas internas e lutas externas. Ninguém está isento, nem os pequenos, nem os grandes. A diferença é que coisas, né, que antes, quando, veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, vou dar um exemplo de um homem maduro que eu não sou. Certamente, coisas que antes ele praticava, ele já não devia praticar mais. Assim como nós também, coisas que antes eu praticava, hoje eu já não pratico mais, porque eu nem sinto vontade. Essa vontade já foi matada, já foi morta, já foi excruciada já pelo Espírito Santo. Mas a carne não continua, o corpo não continua, então essa cruz que a gente tem que carregar. Até o último dia dessa vida mundana aqui, nessa vida, nesse mundo, é essa cruz que a gente tem que carregar e não tem jeito. Mas vamos carregar ela olhando para Cristo, não é? O autor e consumador da nossa fé, para que a gente, não é, vença essa corrida da fé, na verdade, e alcance o prêmio que o Senhor já tem reservado para nós. Oh meu Deus, pronto, lá vem era de bronze, lá vem era de ferro, lá vem era não sei das quantas, do pau a pique. Sangue de Jesus tem poder. Ai, gente, Paulo, vamos continuar aqui. Você é muito bem-vindo, amado, amigo, para ouvir. Fique à vontade. As crianças. Exatamente. O Fábio respondeu ele de acordo com o entendimento dele. Ele não queria, então. É uma longa história. Foi muito bom. Não, e o melhor bom, né? Vambora, gente. Ele colocou do jeitinho que a pessoa crê. Crê que é falso, crê que é mitologia, então história aqui pra você. Entendeu? Ai, gente, muito bom, velho. Gente, depois que às vezes eu não olho pro chat, porque não dá. Vamos continuar, gente, em nome de Jesus. Tá bom, chega de Gálatas 5,17, acho que vocês já entenderam, né? Nós já falamos até o alfabeto todo ali. É isso, gente, tá bom? De forma bem detalhada é isso.
Ai, meu Deus, um não nascido falando das crianças de Deus. Eita glória. Amém, Senhor, né? Pelo menos ele disse que a gente é criança, não é? Yeah. Então, pelo menos ele concorda, né? Que nós já estamos na glória, né, gente? Então, amém. Glória a Deus, que até Satanás, né? Ele admite, né? Que Jesus existe, né? Real. Porque se é criança, nasceu de alguém. Não é verdade? Eu não sou criança. Humanamente falando, eu não sou criança, não é? Não tem nenhum neném aqui humanamente falando. Então, se ele chamou a gente de criança, não é porque nós somos filhos, na verdade. Quem é nosso pai? Então, amém. Glória a Deus. Até Satanás sabe, né? Olha como o engano é. Exatamente. Engano que ele tem que misturar, precisa misturar a verdade para entrar ali. Só que quando é discernida e vem a verdade, opa. É porque a luz mostra, gente, tudo que está dentro. Não tem jeito. Se é bom ou se é ruim, a luz mostra. Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então vamos continuar. Então ele estava dizendo que era necessário aceitar o seu perfeito sacrifício e ter em mente a boa consciência de que a forma de crer, pensar, falar e agir tinham que mudar, uma vez que é necessário que a alma esteja habitando o corpo físico para sua existência no mundo. E ponto, todos precisam desse corpo, não é verdade? Como é na carne que habita o pecado, essa é a cruz. Basta ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. O que ele está dizendo? Não é a minha alma, não é que o faz de forma deliberada, mas é o pecado que habita em mim, que ainda me arrasta de certa forma para fazer coisas que eu não quero fazer. Porque o desejo do apóstolo Paulo era só agradar a Deus, mas nem sempre a gente consegue. Isso ele, né, como um homem maduro espiritualmente. Imagina nós que ainda estamos aqui, né, engatinhando, ainda estamos crescendo, né, para a glória do Pai. Mas a gente alcança, não é? A gente alcança porque o Espírito Santo está nesse páreo para nos ajudar. E ele deixou a palavra dele, que é o leitinho, né, que a gente bebe todo dia. Amém. Glória a Deus para aqueles que estão se alimentando junto conosco, não é? Espírito Santo certamente que é competentíssimo para dar o crescimento. Ele já está operando fortemente em nós. Assim nós cremos, né? Nós vivemos por fé. Assim devemos viver neste mundo como quem voltou da morte para a vida. Romanos 6, versículo 13, você pode ler, Vini, por favor? Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Viu? Como instrumentos de justiça, ou seja, exercitando a justiça de Deus em Cristo Jesus continuamente em nossas vidas. Só assim a gente pode fazer isso, gente. Sem esse conhecimento, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, só porque está levantando a mão para cima e cantando uns louvores, sabe, uns certos versículos, a gente diz: eita, sou melhor do que você no mundo, eu não peco não, você é pecador. Gente, a gente não é mais pecador, mas não quer dizer que a gente não peque. Entende? Diante de Deus, justiça está feita porque Cristo fez o nosso favor. Isso não nos torna melhor do que os outros, porque nós também fomos tirados do mundo, não é? Todos estávamos, né, na mesma situação. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é viver pela fé. Ele não estava no corpo ainda, ele não estava vivendo, não é? Mas ele entendia que a sua carne, que o corpo dessa matéria já tinha sido crucificado quando Cristo foi crucificado. Cristo foi a troca divina em favor de cada um que o recebe como Senhor. Em vida, tá bom? Em vida. Gálatas 6,14 NVI. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Nesse corpo que ele vive, não vive mais apenas a alma dele como se fosse... Gente, é igual casamento. Quem casou não é mais solteiro. Não pode viver como vivia antes solteiro, não. Nem menina, nem menino. Não é não? Não é mais solteiro. Agora é o quê? Os dois são uma só carne. O corpinho do menino pertence a ela e o corpinho dela pertence a ele. É o que diz a palavra. Os dois tornaram-se uma só carne. Então não tem esse negócio daqui, isso aqui é meu, isso aqui é dela. Não. Não tem mais esse negócio, o celular é meu e ele não pode mexer, o celular é meu e ela não pode mexer, não. Não pode ser assim não, gente. Mas e a privacidade? A privacidade vai ser só no céu.
não é? Enquanto a gente estiver aqui, for casado, escolheu ser casado, privacidade é uma coisa incomum, não é? De ambos. E isso não pode ter segredinhos, não pode ter nada a ver, gente. Quem tem vida a dois e quer viver como vivia solteiro, melhor é que não tivesse casado, né? O apóstolo Pedro até fala isso, né? Melhor é... Então, se é assim, né? Melhor não ser casado. Mas ele não optou por isso, né? Paulo optou. Paulo não quis casar. Mas Pedro, não é? Ele não optou. Então, quem opta por casar deve entender que os dois se tornam uma só carne. Não tem mais esse negócio, peraí, deixa eu botar uma senha aqui para bloquear. Se tem alguma coisa para esconder, é porque já começa, não é? Como diz, eita, venha para a luz, né? Cristo te iluminará. Não é? Não é, veja, a luz, né, torna visíveis todas as coisas, sejam boas ou sejam más, a luz torna visível. Então, não é? Quem casou não pode querer viver como se, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, estou crucificado com Cristo. Aí vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, isso aqui é um desenho daquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, não é? A respeito do homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Está falando mais uma vez do casamento. Então a nossa vida aqui é como se nós verdadeiramente estivéssemos casados com Cristo Jesus. E nós não vivemos mais sozinhos, Ele vive em nós. É a vida que vivemos nesse corpo da carne, vivemos na fé do Filho de Deus. Ele nos amou e se entregou por nós. Então está claro que é sobreviver neste mundo sendo necessário este corpo, cuja matéria é corrupta pela fé, como se não vivesse. Pelo menos não como vivia antes de nascer do alto, carregando esse corpo como que crucificado, mortificando os desejos da carne pelos frutos e dons do Espírito, aprendendo de Cristo, seguindo nas pegadas daquele que venceu este mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4, você pode ler, Vini, por favor? E a gente encerra aqui, né, 2 partes desse devocional e amanhã a gente prossegue com as outras 2 partes e a gente termina. Aí a gente vai pro próximo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, versão NVI. Herbert Richards. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nascido de Deus vence o mundo. Nascido de Deus, né? Aquele que nasceu através da semente incorruptível que é Jesus Cristo, né? Aquele que declarou Jesus, né? Crendo no seu coração. Gente, a justiça ela é feita lá no coração. A gente declara para que haja o quê? Traga, né, a existência, para que verdadeiramente seja eficaz nesse mundo, tá bom? Mas já está feita lá no nosso coração, tá bom? O resumo, né, como é que eu posso dizer? A fórmula da fé, como se diz, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, uma coisa não está intimamente ligada à outra. Mas veja, se você declara e você não crê no coração, não há salvação. Não é a salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus. Tá bom? Então, se a gente crê que Jesus é quem Ele diz que é e nós o recebemos, então, aí veja, isso aqui em Romanos 10, né, do 9 ao 10. Aí em 1 Coríntios 12, ele diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 13. Obrigada, versículo 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então é como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe enviar. Ou seja, não é quando a gente ouve sobre Cristo Jesus, é o Espírito Santo, não é o Pai atuando, não é Ele lá derramando, não é, da sua palavra para que essa semente caia no lugar, né, num bom solo, e a gente possa declarar. Quando a gente declara, aí sim o Senhor vem. Não é? Ele sopra, veja, quando você declara Jesus como Senhor, o Espírito Santo que ajuda, não é? 1 Coríntios, versículo
Deixa eu ver aqui. Versículo 30, 1 Coríntios 1, versículo 30. Mesmo apóstolo diz: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Então é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Pai, não é através da palavra, não é através do seu carisma da palavra que ele atrai, né? Chama pelo nome. Se a pessoa ouvir e der crédito, né? Então vai declarar. A fé vem pelo ouvir a palavra da salvação, a palavra de Cristo. Não é? E aí quando a gente declara, o Senhor sopra do seu Espírito e ele vem habitar dentro de nós. É um acordo, não é nada forçado, porque senão não seria pleno dos seus direitos. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Então, Jesus é justiça, santidade e redenção. Então, quanto mais a gente conhecer de Cristo Jesus, não é? Inclusive, ele diz isso no versículo seguinte, ele diz: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele está falando aqui sobre um texto de Jeremias, né, que fala, né, que aquele que quer se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor, não é? Ele está falando, está parafraseando aqui Jeremias, ou seja, está fundamentando como uma verdadeira lei, não é, que é fundamentada em princípios já pétreos, princípios já em vigor, né, que estão válidos, né, que estão já em vigor, estão plenamente válidos dos seus direitos. Ele está fundamentando, não coisa tirada da cabeça dele, mas as palavras de Deus que se dão testemunho de si mesmo, né, e não se contradizem jamais. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo conversam entre si de forma harmônica. Diferentemente, como a pessoa aí falou, né, verdadeiramente a Bíblia é um compêndio, né? Bíblia significa isso, compêndio de livros, uma coletânea de livros, escrita por vários escritores em tempos diferentes, porém inspirado pelo único e verdadeiro e mesmo Espírito que não se contradiz jamais. É por isso que a nossa forma de pensar espiritualmente não pode se contradizer. Quando se contradiz é porque está no campo da alma e não do espírito, né? Do pneumático. Pneumático é espírito, a mente do espírito. E psique é a mente da alma. Se estivermos pensando como ser humano, não é? Então vai haver divergência. Mas se pensarmos pela mente de Cristo, olha, é só um Cristo, é só um corpo, é só um espírito e é só um Deus, não é? E o único Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acerca das coisas do Senhor, não existe outras formas de pensar, apenas uma, e é pela mente de Cristo Jesus. Se não for, verdadeiramente, as pessoas estão fluindo apenas pela sua maneira humana, não é? E a maneira de pensar humanamente falando, cada um tem a sua, não é? E dificilmente as pessoas entram em acordo. E é daí que vem religiões, doutrinas, etc. E é por isso que se precisa de leis. Porque senão as almas, como pensam diferente, se não houvesse lei para fazer que houvesse harmonia, elas se destruiriam. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente precisa de Cristo Jesus. A gente precisa do Espírito para não nos mordermos e nos devorarmos mutuamente. Não é? Mais uma vez a palavra de Deus se mostra verdadeira. Não é? Como Jesus disse, a sabedoria de Deus ela é vista, não é, pelos resultados que ela mesma produz. Tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora. E se não, nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Sim. Por favor, Vini, hoje é você. Gente, nós estamos num propósito, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Caso contrário, a gente vai orar aqui. Hoje, a nossa oração, pela direção do Espírito Santo, todas as vezes que nós terminarmos, nós vamos fazer uma oração em prol da igreja, de nós, individualmente, né, como igreja e por toda a igreja, nos 4 cantos desse mundo. Seja a língua que falar, o Espírito Santo levará a sua porção a cada filho de Deus, aonde quer que ele esteja, porque aonde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí ele conhece cada um daqueles que lhe pertencem. Hoje a palavra que o Senhor nos deu foi Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21. E aí o nosso locutor aqui vai estar, eu vou começar e ele vai terminar. Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado vocês. Amém, meu bem. Glória a Deus. Aleluia. Nós aqui agradecemos pela tua companhia real, né? Pessoa filha de Deus. Né? Uma verdadeira honra te conhecer, brother. Assim como cada um dos que
Sim. tenha recebido Rivael verdadeiramente também. do Pai. Sim. E Ana. não dizemos isso porque por qualquer presente, mas pela fome e sede. Quando Sim. estávamos no Instagram e começamos por lá, nós fazíamos os estudos da palavra, que vocês podem ver no YouTube, a playlist, o podcast lá disposto. E tinha dias que não tinha literalmente ninguém na live assistindo. Era eu e a Sam e ela me explicando, me transmitindo. Ali tá o corte, óbvio, não dá pra ver as duas telas, mas lá era uma live onde tava tanto o vídeo dela como o meu ligado. E era triste, era difícil. O Espírito Santo sabe quantas vezes ambos, especialmente a Sam, que trazia o alimento, se desanimou e realmente pensou em parar. Então, é uma verdadeira alegria conhecer cada um de vocês, brothers e sisters, que tem fome e sede do Senhor Jesus em sua palavra. Por Ele, por conhecer, por querer crescer, por querer mais. Isso é maravilhoso. É lindo. É lindo. Porque a gente, veja só, o que adianta, né, gente, a gente ser religioso? O que adianta a gente dizer que a gente professar Cristo Jesus, dizer que a gente é de Cristo, eu sou de Jesus, e não entende a palavra dele, não é? Não sabe o que ele está dizendo, não sabe o que está escrito. E aí? Não desenvolve os frutos do Espírito, não é? E ainda quer os dons. Depois a gente fica com raiva de Deus, fica com raiva dos irmãos, fica com raiva do mundo, com raiva de tudo, não é? E termina com raiva da gente. Não é assim? Então vamos lá, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nós vamos fazer oração, tá bom? E aí, que vocês possam entrar em concordância, não é? Porque está escrito, quando 2 ou mais estiverem, né, em concordância, não é? Aqui na terra será ligado no céu. E a gente vai estar orando as palavras do Senhor, que é a vontade dele, e que ela seja feita aqui na terra, não é? Como elas são feitas, não é? Como a vontade dele é feita no céu. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável, as palavras dele não voltam vazias e tem que se cumprir para a glória dele, tá bom? Então que vocês possam, no final da oração, que vocês possam declarar o amém, não é? Porque em todas as promessas de Deus nós temos o sim e dizemos o amém para a glória do nosso Pai, tá bom? Amém. Cânticos, foi o cântico, Salomão escreveu vários cânticos, mas o Espírito Santo, ele inspirado pelo Espírito Santo escreveu aquele, e ali, além de tem muitas camadas, mas olhe para ele da próxima vez que tu ler como Cristo e sua noiva, Cristo tanto e a igreja quanto as almas, Cristo e as almas, o Espírito e as almas. Esse convite constante do Espírito para o amor. As almas em determinado momento elas oscilam, fala do seu amado, fala de Cristo, e certo que tem 2 ali amados, que é o mesmo, tanto ele em determinado momento de uma forma, como depois de outra, como sendo o rei que é, mas a expressão disso. Franzinha, ele era humano, não é? O rei Salomão era um homem, era um ser humano, mas ele era inspirado por Deus, não é? Oi? Ah, sim. Ele era inspirado por Deus. Ele está falando ali, não é tanto de uma forma poética, tá bom? O Cântico de Salomão é uma forma poética, não é? De ele falar das coisas humanas, do amor, né, humano, mas ali tem várias figuras inspirado pelo Espírito Santo que denotam Cristo Jesus, denota a pureza tanto das almas em transformação, não é, do amor que vem, não é, do enlace, não é, do Espírito pelas almas, mas está usando um amor humano, está falando ali do deleite humano, né, entre um homem e uma mulher, das coisas, não é, como ele chama, né, das delícias, né, que envolve ali o casamento, gente. Isso é uma figura, tá? O que prefigura o casamento do noivo com a noiva, não é? Cristo Jesus, entende? Então ele está usando ali, são muitas figuras de conhecimento judaico, né, de Israel.
Mas está falando ali exatamente desse enlace, tá bom? Do casamento. Então ele vai usando ali aquelas figuras para poder trazer, não é, essa união entre o noivo e a noiva. E aí ele começa, né, falando, mas isso é para que você possa compreender melhor, não é necessário um pouco mais de conhecimento acerca dessas figuras. Então, o que o Vini está dizendo para você é que se você tem o desejo, né, de compreender as coisas ali, comece a ler, né, com a mente, chama, vem cá, Espírito Santo, me ajuda aqui, não é? Me revela aqui, e aí ele vai te mostrando pouquinho a pouquinho, não é? Mas pode ter certeza que ele está se referindo, tá, na sua camada sódio, né, camada ali mais profunda, a respeito de Cristo e da sua noiva, acerca do casamento espiritual, tá bom? Só que está fazendo uso, né, de figuras relativas ao namoro, né, o amor humano, tá bom? Isso não é como se deu a salvação dos homens antes do sacrifício de Cristo. Não se deu. A salvação dos homens antes do sacrifício de Cristo se deu depois do sacrifício de Cristo. Efésios 4, tá? Efésios 4, vamos lá. Deixa eu ver aqui pela OL. Vou ler aqui a partir do versículo 4, tá? Efésios 4, versículo 4 e em diante. Somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Sermos santos, filhos de Deus, todos serem filhos de Deus. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não dois batismos, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Contudo, ele concedeu a cada um de nós um dom especial de acordo com a generosidade de Cristo, né? Com a generosidade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ó, mais uma figura aqui, Franzinha, lá do rei Assuero, né, do casamento com a Esther. Esther, estrela, né? Ela tipifica os novos nascidos, não é? A igreja de Cristo, veja, são figuras humanas, né, que estão prefigurando na realidade que é Cristo Jesus. É o que dizem as Escrituras: tendo subido ao céu, levou consigo que estavam cativos e deu dons aos homens. Isso está escrito em Salmo 68, 18. O apóstolo Paulo está falando sobre o Antigo Testamento. Ele está dizendo que aí, ora, quando diz que ele subiu, significa que antes desceu das alturas até as profundidades da terra, até as profundezas da terra. Para quê? Mas aquele que desceu também subiu às partes celestiais para encher o universo com a sua presença. Foi ele quem deu esses dons à igreja, os apóstolos, os profetas e tudo mais. O que ele está dizendo aqui? Não é? Que levou cativo, não é? O cativeiro, levou cativo, não é? Todos aqueles que estavam lá, né? Levou para o lugar celestial, porque agora aquelas, veja, deu dons para os homens, não é? Que são os dons que foram derramados tanto lá em Pentecostes quanto a vida eterna. Ora, não foi através do Espírito que ele nos deu a vida eterna, que é o próprio Espírito? Ele fez isso ali no mundo dos mortos, não é? Quando ele desceu, quando a sua alma pura desceu ao mundo dos mortos, lembra que ele falou ali para aquele ladrão na cruz? Ainda hoje estará comigo no paraíso. O paraíso era lá embaixo, o seio de Abraão, para aqueles que criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles ficavam ali, mas não estavam na presença de Deus, estavam lá embaixo. Por isso que Jesus contou aquela história lá do rico e do Lázaro. Jesus não estava inventando nada. Ele estava usando aquilo que já se conhecia para explicar, não é, o que os outros não viam, que eles não tinham entendimento. Aí acham que é uma parábola. Não era, Jesus estava falando de algo que ele conhecia. E ele desceu, ele foi exatamente ali para resgatar todas as almas passíveis de serem salvas. Todas elas foram levadas, foram dadas a Jesus como presente. Se você ler lá o Salmo 68, você vai ver, não é, que está falando de homens, almas. Tá? A palavra ali para homens é almas, como presentes para Jesus. Por quê? Porque Jesus era o justo que estava ali, não é, no lugar dos injustos. Como ele estava de forma indevida,
não é? É como ele disse quando ele estava em vida humana, ele diz: quando o valente bem armado, não é, toma, não é, aquilo, a armadura do valente, né, que se prevalecia pela sua força, não é? Ele toma a sua armadura e todos os seus despojos, tudo aquilo que aquele outro valente tinha, achava que ele tinha, não é? Jesus tomou de forma legítima, inclusive as chaves do inferno, não é? A chave do mundo dos mortos e a chave da morte agora pertencem a Cristo Jesus, não mais a Satanás, mas pertenciam a Satanás. Por quê? Porque Adão entregou o domínio e aí Satanás levou cativo as almas que todas pecaram, todas sem exceção, e careciam da glória de Deus. Mas Jesus, não é, recebeu essas almas como presentes. Por quê? Porque ele cumpriu cabalmente todas as exigências da justiça de Deus. Foi na cruz de Cristo, não é, que convergiu as coisas celestiais e as coisas terrenas. Lembra que Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não é? E é necessário, não é, que eu vá resgatá-las também. Quando eles ouvirem a minha voz, não é? Aqueles que ouvirem, não é? Eles passarão da morte para a vida, não serão julgados. Mas aqueles que não ouvirem, eles serão ressuscitados, né, no último dia para a vergonha, como está falando lá em Daniel. Jesus está falando a mesma coisa que Daniel profetizou. Ou seja, dois apriscos, gente, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Agora tem isso? Não. Agora recebe aqui, depois de Cristo a coisa mudou, a ordem mudou. Antes de Cristo não era justo que aquelas pessoas fossem para a perdição eterna, porque o Salvador do mundo ainda não tinha vindo. Deus não é injusto. É tanto que em Romanos 3, Fábio, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, tá? O apóstolo Paulo está usando aqui o Salmo 68, Romanos 3, ele também parafraseia aí, fundamenta através do Antigo Testamento. Romanos 3, ele diz assim, eu gosto muito da versão NVI porque ela tem uma linguagem clara, né? Como se fosse uma linguagem universal. Romanos 3, versículo... Romanos 3, tá, gente? Fala... Quem quiser ler, tá? Vale a pena. É um apanhado aqui do Antigo Testamento, justificando que não existe nenhum justo sobre a face da terra que faça o bem e não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para isso foi enviado o Salvador, que é Jesus Cristo. Aí a partir... Veja lá. Vou ler aqui, tá? A partir do versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por quê? Porque a lei mostra o que está dentro do homem. Ela só mostra o que está dentro do homem. É isso que ela veio fazer, mostrar, tipificar. Mas ela não tem o poder de mudar. Mas agora veja, agora em Cristo Jesus se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Provém de Deus, independente da lei. Da qual testemunham a lei e os profetas. Ora, ele não está baseado aqui na lei e nos profetas? Não fundamenta as suas palavras sobre a lei e os profetas? E quem é que estava lá no alto monte quando Jesus foi transfigurado? O representante da lei, Moisés, e o dos profetas Elias deram testemunho de que agora deve se ouvir o Filho de Deus. Palavra de Deus que abriu os céus e falou novamente numa nuvem gloriosa, não é? Numa nuvem resplandecente, não mais uma nuvem escura como no Monte Sinai, não é? Mostrando que mudou o monte, não é? Mudou a lei e mudou aquele, não é? Que é o mediador entre Deus e os homens. Não é mais Moisés. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem exceção. Não há distinção, pois todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então os pecados antes da lei, o Senhor deixou pela sua tolerância,
não é? Mas as pessoas estavam lá no inferno, estavam lá no mundo dos mortos, esperando, aguardando alguma coisa, não é? Alguma coisa acontecer. Agora não tem mais esperança, não. Agora é só o trono branco mesmo. Quem não recebe Cristo está condenado, como Jesus disse. Ele veio tirar as pessoas da condenação. Quem rejeita a salvação continua condenado. Entende? Mas antes disso seria injusto. Pelo seu sangue demonstrado a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque não havia lei para tipificar. Não havia a lei para tipificar o pecado. Mas deixavam de pecar por causa disso? E uma vez que pecou, o vingador do sangue faz o quê? Vai atrás. O salário do pecado é o quê? A morte. Não é o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entende? Veja, o salário do pecado é a morte, estavam mortos no mundo dos mortos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele foi lá, resgatou, deu dons, não é? E subiu. Por assim dizer, ele esvaziou o inferno, não é? E de lambuja ele levou as chaves, ainda que pertenciam àquele, como está escrito em Hebreus 2, versículo 14, não é? Era necessário que ele viesse em carne humana para que ele pudesse morrer, e morrendo pudesse, né, fazer o que ele fez, não é, de forma legítima, sem passar a perna em ninguém, sem enganar ninguém, não é? É por isso que a justiça de Deus, gente, é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é digno, não é só Ele e nenhum outro, eternamente, tá? Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que foi feito para aquele do aprisco dos mortos, o mundo dos mortos, já foi feito. Agora a justiça é aqui em cima, não é, para todo o que crê, que nele crê, tá bom? Oh, glória a Deus, amém. Amém. A capa inteligente, né? Antes da gente terminar, ele já está entendendo. Ele tinha agradecido há pouco. Eita glória, gente, olha aí, tá vendo? É porque já tá, né? É alguém que já vai se alimentando da palavra, né? E aí a palavra só vai confirmando, não é? Amém. Então, gente, vamos lá. Então, vamos orar, né? Vamos encerrar, não é? Com a palavra do Senhor para que a igreja de Cristo, né? Nós somos igreja também, nós fazemos parte, né? Então, que comece por nós, seja propagado para todo aquele que crê, que pertence a Cristo Jesus, né? Seja edificado e que haja o verdadeiro avivamento. O que é avivamento? É acender a chama da vida eterna que está dentro de cada um de nós. Pois se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós, ele dará vida para o nosso corpo mortal. Amém. Tá bom? Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, como tua igreja, nós declaramos pelo poder, Senhor, que há no teu nome, na tua palavra, em concordância como teus filhos, Pai. Como o Senhor disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, aqui nós temos mais do que isso. Concordarem sobre qualquer aspecto, será concordado, ligado no céu. E o que desligássemos na terra, seria desligado no céu. A tua palavra, Pai, ela é genuína, ela é verdadeira e não volta vazia, não volta atrás. Ela é a tua vontade, boa, perfeita e agradável, que ela se cumpra verdadeiramente, Senhor, na vida dos teus filhos, em nossas vidas, em cada um de nós, Pai. Que possamos receber, Pai, que possamos andar naquilo que procede do Senhor. Frutificarmos para toda boa obra, como o Senhor mesmo já estabeleceu para nós andarmos nela, Senhor. Que nós recebamos pela fé. Que a nossa fé, Senhor, seja propagada, seja robusta cada vez mais, Senhor, mais depurada como ouro, Pai. Muito mais do que o ouro, porque o ouro é perecível, mas a tua fé fala de coisas, Pai, imperecíveis, eternas. E sobre essas coisas nós estamos na esperança, Pai, de recebermos aqui para esse mundo e para o porvir, por toda a eternidade. Pai, nós declaramos a tua palavra sobre nós e sobre os nossos irmãos nos 4 cantos dessa terra. E que eles digam amém para a glória do teu nome. Amém. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, Aleluia. para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Amém. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome Que de cresçamos Jesus. na graça e no conhecimento Em do nome nosso de Senhor Jesus. Jesus Cristo. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Sejam cheios da vida verdadeira, viu? Eu declaro vida para cada um de vocês. Reluzam, brilhem de dentro para fora, como verdadeiramente vocês são, estrelas. Estrelas têm luz própria, a luz que vem da fonte, né? Do Todo-Poderoso Eterno, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Amém.